Oferta milionária da Arábia Saudita por Arrascaeta? No vídeo de hoje do canal do Nicola te explico em detalhes essa história. Quero falar também sobre Dedé, ex-zagueiro do Cruzeiro, que não tem propostas de clubes grandes, mas tem assédio de vários times médios e pequenos, alguns até da segunda divisão. Falo ainda sobre Anderson Barros e Abel Ferreira. O diretor de futebol do Palmeiras resolveu falar e contrariou o técnico alviverde. Será que pode pintar uma situação delicada entre os dois? Para arrematar, te conto sobre a debandada do Corinthians, mais 2 pessoas deixaram o clube, e sobre a possibilidade de um palmeirense estar nas Olimpíadas jogando futebol. Tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa terça-feira no horário bem diferente a partir das 6 da tarde. Vamos debater e mostrar grupo a grupo como é que anda a situação dos brasileiros na Libertadores da América. A Libertadores começa logo depois a partir das 7h15, então às 6 horas da tarde. Conto com a presença de todo mundo aqui no canal. Fechado? Bom, bora começar o vídeo não sem antes passar só mais um recado importante. Esse vídeo é patrocinado pela AGClub7.bet, uma casa de apostas brasileira que tem como embaixadores Aloysio Chulapa e Milene Domingues. E tem novidade no site, chegou na AGClub7.bet o Roleta Brasil, primeiro e único cassino online totalmente em português. Dá uma olhada no vídeo. O número da rodada é o número 16. 16 é par, 16 é número. São jogos diários guiados por croupiers brasileiros, que assim como em cassinos físicos, interagem contigo e permitem a experiência e a segurança que qualquer cassino de luxo te oferece. E para ser ainda melhor, a AGClub7.bet preparou um presente para você. Se cadastrando agora no link que está na descrição desse vídeo, você vai ganhar R$7 para apostar em todas as opções do cassino, incluindo o Roleta Brasil. Aí você pode estar se perguntando, mas Nicola, já tem o cadastro. Bem fácil. Vai no site da AGClub7.bet, procura pelo chat e envia o cupom Canal do Nicola, que você vai ter direito a esses mesmos R$7 para apostar. Isso porque na AGClub7.bet a sua aposta é ganha. Bora começar o vídeo falando sobre o Everton, goleiro do Palmeiras, um dos jogadores mais fundamentais do Verdão nos últimos anos, convocado inclusive para a seleção principal. Nessa segunda-feira, o Branco, que é coordenador de seleção de base, participou do Bem Amigos e revelou que a ideia do André Jardine, que é o técnico da seleção olímpica, é contar com o Everton como um dos 3 jogadores com mais de 23 anos de idade. O Branco disse mais, contou que a CBF já iniciou negociações com o Palmeiras por essa liberação. Isso porque atletas com menos de 23 anos de idade, na teoria, precisam ser autorizados para disputar a competição, os atletas com mais de 23 não necessariamente. Então a CBF tenta convencer o Palmeiras a liberar o jogador e conta com a ajuda do Everton. O Everton gostaria de disputar mais uma Olimpíada. Vale a lembrança de que o goleiro do Palmeiras foi decisivo na primeira medalha de ouro da história do futebol olímpico do Brasil, defendendo um pênalti na decisão contra a Alemanha depois de empate no tempo normal. Só uma consideração importante, a Olimpíada teria acontecido no ano passado. Por conta da pandemia foi adiada para 2021, até por isso a FIFA e os Jogos Olímpicos entenderam que seria mais interessante que, em vez de sub-23, as seleções pudessem formar seleções sub-24, ou seja, o limite de idade para atletas, sem haver essa necessidade de autorização para 3 jogadores especiais, será de 24 anos. Além do Everton, o André Jardine e a CBF trabalham nos bastidores para contar também com o Neymar. Neymar, que é outra figurinha carimbada da conquista da medalha de ouro na última Olimpíada. Só para completar sobre esse assunto, mais algumas informações importantes. Nessa quarta-feira ocorre o sorteio dos grupos dos Jogos Olímpicos do Futebol. Esse sorteio está marcado para 5 da manhã e vai acontecer em Zurique, na Suíça. A seleção brasileira vai poder contar com só 18 atletas. E as Olimpíadas estão marcadas de 21 de julho a 7 de agosto. Bora contar sobre a debandada do Corinthians, que ganhou mais 2 personagens nessa segunda-feira. Contei para vocês com exclusividade durante o programa do Nicola que Yamada, gerente das categorias de base do Corinthians, foi demitido. Depois de quase 4 anos à frente do clube, poucos jogadores revelados para o time principal, quase nenhuma venda de atletas formados por ele e pior, quase nenhum título. O Corinthians só foi campeão sub-13.
não ganhou nada no Sub-15, no Sub-17 e no Sub-20, ainda colecionou alguns desaforos, algumas campanhas vexatórias, como a eliminação nesse ano da Copa do Brasil Sub-20, perdendo para o União ABC. O Yamada foi demitido e nos próximos dias vai haver uma reformulação ainda maior, não só no Sub-20, como em outras categorias de base. A segunda debandada dessa segunda-feira se deu com Michel Macedo, lateral direito, que estava fora dos planos do Corinthians há bastante tempo, tinha contrato até 31 de dezembro, o Corinthians autorizou e ele está fechando os últimos detalhes para se tornar jogador do Juventude. Por empréstimo até dezembro, o Juventude assumindo a maior parte dos R$200 mil por mês de salário a que tem direito o Michel Macedo nesse vínculo com o Corinthians. Timão que já liberou desde o início do ano cerca de 50 jogadores, entre atletas do time principal e do Sub-23. Dessa maneira, a economia já ultrapassou os R$2,5 milhões. Eram 2 milhões até a saída do Casares, que custava 370 mil, mais a grana da economia do Michel Macedo, que não vai chegar aos 200 mil, total do salário dele, mas vai ultrapassar os 100 mil por conta da presença e da participação do Juventude no pagamento dos salários. Já dá para calcular que a economia mensal chega a R$2,5 milhões. O Corinthians quer economizar cerca de R$3 milhões somente no mês de maio com uma enorme reformulação. Vai ter muita dispensa no profissional, na base e no Parque São Jorge. Tudo isso para os próximos dias. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que imaginava fechar nessa segunda-feira a contratação de Tati Castellanos. Mais uma vez não aconteceu. A informação que eu recebi de um dirigente do Palmeiras é de que ainda não há acordo financeiro com o New York City, o dono dos direitos econômicos do atacante argentino. Mas a grande novidade da segunda-feira foi uma entrevista concedida pelo Anderson Barros. Sim, o diretor executivo de futebol do Palmeiras enfim falou. Ele só fala com o Globoesporte.com, mas dessa vez resolveu abrir a boca para falar besteira. O Anderson Barros apareceu para contrariar tudo o que disse o Abel Ferreira na noite de domingo depois do empate em 0-0 com o Botafogo de Ribeirão Preto. Se você ficou meio por fora dos acontecimentos, vou te contextualizar na ordem cronológica. No domingo à noite, o Abel demonstrou muita irritação com as pichações contra ele e contra os jogadores e disse que se o problema for ele, pega as coisas dele e volta para Portugal. Disse também estar bastante enfesado com os dirigentes do Palmeiras, porque ele garante que só ele tem reclamado, por exemplo, em relação à maratona de jogos, e não percebe ninguém do Palmeiras vindo a público para defender ou para tentar contextualizar toda essa história. Também demonstrou alguma chateação com a demora em relação a reforços. Já o Anderson Barros deu essa entrevista ao Globo Esporte e resolveu rebater ponto a ponto tudo o que disse o Abel Ferreira. Separei a principal frase dessa entrevista péssima. Como é ruim o Anderson Barros, hein? Ele não dá entrevista e quando dá entrevista, dá uma péssima entrevista. Trabalha muito mal na contratação de jogadores, não contrata. É desmoralizado pelos dirigentes e pelos jogadores, enfim, um péssimo dirigente. Mas vamos separar a frase que ele falou, abre aspas. Todos os nossos movimentos são repassados a ele, ao Abel Ferreira. Discutimos com ele. Ele sabe das nossas necessidades e da forma que estamos conduzindo. É o dirigente do Palmeiras tentando desmentir o Abel, afirmando que ele está por dentro de todo o processo. O Anderson completa. O Palmeiras vai contratar reforços pontuais, como fez na temporada passada sim. Às vezes a demora ocorre porque não existe a possibilidade. Sempre mostramos que o caminho que estamos seguindo hoje é o caminho que pode levar o Palmeiras a mais títulos. Fecha aspas. E se ainda havia alguma justificativa para a permanência do Anderson Barros, eu acho que não existe mais. Depois dessa desastrosa entrevista, e eu na condição de dirigente alviverde o mandaria embora no início dessa terça-feira, direto pro RH. Não acho que o Maurício Gagliotti vai fazer isso, o presidente tem demonstrado muita hesitação na hora de tomar grandes decisões. O grande problema desse comportamento do Maurício Gagliotti e do Anderson Barros é que os dois estão fritando o próprio treinador, que é muito bom técnico. Não vou ficar nem um pouco surpreso se daqui a algumas semanas o Abel pedir para sair. Bora falar agora sobre Dedé, zagueiro de só 32 anos, confesso que imaginava que ele tivesse uma idade maior. O Dedé não joga desde o fim da temporada de 2019. Passou os últimos meses se tratando também e cuidando da rescisão de forma nada amistosa do contrato com o Cruzeiro. Está livre no mercado, tentou, se esforçou para se encaixar num grande clube do futebol brasileiro, não conseguiu. E nesse vídeo eu quero contar sobre alguns dos interessados na contratação do Dedé. Todos os times que não vão brigar na parte de cima da tabela, talvez a exceção seja o Red Bull Bragantino. É importante contar que essas informações todas que eu vou passar daqui para frente vieram de uma pessoa muito próxima do Dedé, ou seja, seguem a ótica, a visão do jogador
e não dos próprios clubes. Até tentei checar essas informações com dirigentes dos clubes, nem todos confirmaram o assédio. Bom, bora lá. Cuiabá, Fortaleza, Atlético Goianiense, Red Bull Bragantino e Vasco. Esses são os 5 times que nesse momento, de acordo com uma pessoa amiga do Dedé, tentaram estabelecer um contato para pensar na contratação do jogador. É importante contar que Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, entre outros que poderiam ser certamente clubes mais atraentes para o Dedé, não o consultaram, não conversaram com ele nesse momento. Quais são as cifras pedidas e oferecidas? A maior proposta nesse momento é do Cuiabá. Novato na primeira divisão do futebol brasileiro, o Cuiabá se dispõe a pagar até R$400 mil por mês para o Dedé, caso ele aceite fechar um contrato. Na sequência aparece o Fortaleza com R$350 mil por mês, logo depois o Red Bull Bragantino com 300 mil mensais. O Atlético Goianiense topa pagar 250 mil mais produtividade, de acordo com o número de partidas e também com alguns bônus já estabelecidos. Nas últimas horas surgiu a especulação muito forte de que o Dedé poderia jogar no Vasco. O Vasco é dono da menor oferta entre todos os interessados. O Vasco, onde o Dedé já passou, se dispõe a pagar somente R$200 mil, que é o teto salarial estabelecido pela nova diretoria. O Vasco já conseguiu reduzir em 50% a folha de pagamento na comparação com o time que disputou a Série A e acabou rebaixado. Nesse momento, o Dedé só seria contratado se aceitasse essa oferta de R$200 mil. A ideia do Dedé, na contraproposta feita ao Cruz Maltino, foi de receber pelo menos 400 mil mensais. Não acho que o presidente Jorge Salgado vai aumentar tanto essa proposta, mas existem conversas. A ideia do Dedé era continuar no Rio de Janeiro, onde ele tem feito a recuperação física, onde estão os familiares dele, e se pudesse ser no Vasco, melhor ainda que tivesse que disputar a segunda divisão. A questão agora é financeira. Há uma enorme distância entre aquilo que pede o Dedé e aquilo que se dispõe a pagar o Vasco da Gama. Antes de mudar de assunto, só queria saber a sua opinião a respeito da contratação do jogador. Que o Dedé foi genial como zagueiro, isso acho que está fora de discussão. Foi muito bom, jogador para a seleção brasileira. Mas a série de contusões, especialmente em um dos joelhos, causam enorme preocupação. Você gostaria de ter o Dedé no seu time? Eu, na minha lusa, certamente gostaria. Não teríamos capacidade financeira para bancá-lo, mas gostaria de saber a sua opinião. Usa o espaço para comentários para palpitar. Quero fechar o vídeo falando sobre a Arrascaeta, que ganhou os noticiários desde a semana passada, quando se recusou a jogar contra o Vasco da Gama. Tudo por causa daquela questão envolvendo a renovação ou não de seu contrato. Uma pessoa com bom trânsito dentro da diretoria rubro-negra me contou que um dos motivos que podem ter levado a Arrascaeta a adotar esse discurso extremamente extremista de ou me dão aumento ou eu não jogo mais, pode ter a ver com uma oferta da Arábia Saudita. Não consegui descobrir o nome do clube interessado no Arrascaeta, mas ao que parece tem uma oferta gigante para o jogador uruguaio. Ele ganharia, se aceitasse por lá, 5 milhões de dólares por ano de contrato. 5 milhões de dólares hoje equivalem a quase 28 milhões de reais, dividindo por 12, e ele teria direito a 2 milhões e 300 mil reais livres de impostos por mês. Com a lembrança de que no Flamengo ele ganha aproximadamente 1 milhão de reais por mês, ou seja, ele mais do que dobraria seus vencimentos. Entre jogar na Arábia Saudita ou no Flamengo, imagino que o Arrascaeta prefira continuar no Flamengo, mas gostaria de se aproximar dessa oferta da Arábia Saudita. Você pode estar se perguntando quanto esse time saudita estaria disposto a pagar pro rubro-negro, certo? A informação que eu tenho é de que a proposta gira na casa dos 15 milhões de dólares, ou mais ou menos 83 milhões de reais. A oferta ainda não chegou ao Flamengo. Conversei com Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, e ele assegura que não há proposta na mesa por clube algum envolvendo a Arrascaeta. Mas ainda que chegue, essa proposta de 83 milhões de reais não deve ser aceita pelo rubro-negro. Isso porque o Flamengo, para contratá-lo do Cruzeiro e do Defensor, gastou 81 milhões de reais. Qual a lógica de você vender um jogador por 83 milhões se você gastou 81? E durante todo o período em que esteve no clube, o Arrascaeta só se valorizou, jogando bola, dando assistências, marcando gols e ajudando na conquista de títulos. O Flamengo, nesse momento, até toparia vender o Arrascaeta, desde que surgisse uma proposta de algo na casa dos 20 milhões de euros, e não dólares, 20 milhões de euros, e a gente está falando de cerca de 135 milhões de reais. A multa rescisória do Arrasca é de 40 milhões de euros,
ou mais ou menos 270 milhões de reais. Não há desespero no Flamengo em relação à contratação ou em relação à situação contratual do uruguaio, isso porque ele tem vínculo até dezembro de 2023. Por mais que faça bico, por mais que reclame um aumento, por mais que exija do Flamengo a compra de um percentual junto ao defensor, imagino que ele e seu empresário Daniel Fonseca podem ter alguma bonificação em cima dessa grana que o Flamengo pagaria ao defensor. Por mais que tudo isso aconteça, o Flamengo está super respaldado, está super resguardado. O Arrascaeta tem contrato longo, tem salário pago em dia, não existiria problema algum. Se o Arrascaeta pensou em adotar o mesmo procedimento que fez em relação ao Cruzeiro quando trocou o Cruzeiro pelo Flamengo, certamente a situação é diferente. O Flamengo paga salários em dia. Não haveria risco, por exemplo, de perder o atleta na justiça. O melhor dos mundos seria que o Arrascaeta se acertasse com a diretoria e, por exemplo, voltasse a campo na noite dessa terça-feira. Está relacionado para o jogo contra o Vélez. Uma grande atuação talvez começasse a apagar um pouquinho de todo o ruído criado nos últimos dias. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã dessa terça-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, não acredito, se ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e dá moral pra gente, combinado? Ah, só pra fechar, 6 da tarde, aqui no canal do Nicola, tem programa do Nicola pra gente falar de grupo a grupo sobre a Libertadores da América. Eu vou dar os meus palpites, quem se classifica, quem vai para Sul-Americana e quem nem passa para a próxima fase. Assiste, participa, manda sua pergunta, manda a sua opinião. Estou muito curioso para saber, tenho certeza que vai ser um programa bem legal. A gente se vê de noite. Tchau, tchau!